Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Conheça hoje detalhes do incidente do Japurá de 2002, quando mais uma vez houve mortos em combate entre o Exército Brasileiro e as Farc. E se você curte as Forças Armadas e Policiais do seu país, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Evento muito conhecido foi o ataque surpresa que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia fizeram ao pequeno destacamento de fronteira do Exército Brasileiro em 1991, às margens do rio Traíra, no Amazonas, matando 3 soldados brasileiros, e a rápida resposta das Forças Armadas Brasileiras na chamada Operação Traíra, que deixou ao menos 12 guerrilheiros mortos durante confronto em selva colombiana. Esta semana, notícias dão conta de que mais uma vez guerrilheiros colombianos entraram em território do Brasil e que o Exército Brasileiro enviou reforços para patrulhar a região, mais especificamente em área de fronteira do município brasileiro de Japurá. E mais uma vez os guerrilheiros fizeram isto motivados por dominar o garimpo ilegal naquela região, sendo esta atividade ilegal uma das fontes de financiamento destes grupos armados de esquerda radical que tem atormentado a Colômbia há décadas. E exatamente nesta região, um outro confronto entre soldados brasileiros e guerrilheiros colombianos aconteceu em 2002, no que ficou conhecido como o Incidente do Japurá. Como acontece todos os anos desde 1992, o 8º Batalhão de Infantaria de Selva realiza em Tabatinga uma cerimônia de formatura em homenagem aos 3 militares mortos pelas Farc no ataque de 91. Enquanto a cerimônia militar acontecia em Tabatinga, a cerca de 320 quilômetros dali, o clima era de tensão em Vila Bittencourt. Informações davam conta que um grupo de 5 guerrilheiros colombianos das Farc haviam violado o território do Brasil e, chegando com a ajuda de um barco na aldeia Macu, expulsaram todos os cerca de 200 índios brasileiros que viviam ali, incluindo 70 crianças. A guerrilha colombiana queria se apoderar de áreas ricas em ouro que ficavam dentro da aldeia Macu. Os índios precisaram marchar horas pela selva para buscar proteção no pelotão especial de fronteira de Vila Bittencourt. Vila Bittencourt é um povoado com cerca de 700 habitantes na margem oriental do rio Japurá, na fronteira entre Brasil e Colômbia. Fica a menos de 40 quilômetros do rio Traíra, o outro local de fronteira que tinha sido atacado pelas Farc em 91. Devido a informações de que as Farc estariam novamente na região, o comando do 8º BIS envia reforços de Tabatinga para a Vila Bittencourt. Mas antes dos reforços chegarem, um novo confronto aconteceu, deixando inclusive vários mortos. Por volta das 17 horas daquele dia 26 de fevereiro de 2002, um barco a motor conhecido popularmente na região como voadeira, com as mesmas características descritas pelos índios Macu, passou em alta velocidade pelo rio Japurá em direção ao município colombiano de La Pedreira, ignorando totalmente as ordens de parar no posto de bloqueio e controle ribeirinho do pelotão especial de fronteira de Vila Bittencourt. Pelo contrário, ao receberem o sinal de parada, os tripulantes da embarcação abriram fogo contra os militares brasileiros, que graças a Deus estavam abrigados e por isso não se feriram. Na embarcação hostil estavam 5 pessoas, 4 homens e uma mulher fardados com uniformes camuflados e armados com fuzis AK-47. Eram os mesmos guerrilheiros que haviam expulsado os índios brasileiros. Um grupo de 4 soldados do Exército Brasileiro, comandados por um cabo, recebeu ordens de perseguir a embarcação, o que fizeram imediatamente, pois já estavam a postos em uma voadeira. Após passarem por uma pequena ilha fluvial que delimita a fronteira entre os dois países, os guerrilheiros se sentiram em segurança e se aproximaram das margens do rio para desembarcar e se embrenhar na mata, pois para evitar um gravíssimo incidente diplomático, os guerrilheiros sabiam que os soldados brasileiros não ultrapassariam a fronteira, pois sabiam das consequências que isto poderia ocasionar, e em casos mais graves podendo iniciar até mesmo uma guerra contra a Colômbia. Mas o que mais importava para aqueles militares patriotas não eram as consequências, era defender a honra e a soberania da pátria brasileira.
Como assim um grupo de estrangeiros armados vai expulsar índios brasileiros de suas terras, atirar contra uma guarnição do exército brasileiro e não vão sofrer as consequências desta audaciosa provocação? Por isso, sob ordens do cabo, a patrulha brasileira violou a fronteira colombiana e conseguiu chegar a apenas 2 metros de distância dos guerrilheiros que estavam se preparando para desembarcar. Houve uma rápida gritaria e discussão em português e espanhol, com ambos os lados apontando os fuzis e dando ordens para o outro lado abaixar as armas. Quando de repente, um soldado brasileiro na tensão do momento toma a decisão certa para vencer aquela escaramuça, deu uma rajada que foi seguida imediatamente pelos demais soldados brasileiros. Os guerrilheiros tentam reagir, um deles chegou a disparar 4 vezes, mas os soldados brasileiros descarregam suas armas primeiro. 100 tiros foram disparados ao total pelos soldados brasileiros, fuzilaram os guerrilheiros e o barco, que afundou imediatamente com eles. O general Valdésio Guilherme de Figueiredo, que era o comandante militar da Amazônia, deu ordens para que aquela escaramuça ficasse em total sigilo. Ninguém da imprensa poderia saber. Ele manteve em segredo até mesmo do comando do exército em Brasília durante 3 dias, porque o exército brasileiro ainda não tinha como comprovar que aquela força inimiga era formada realmente por guerrilheiros, apesar de isto ser quase certo devido aos fuzis AK-47 que usavam, já que esta não é uma arma de dotação do exército colombiano. Mergulhadores do 2º Grupamento de Engenharia de Manaus foram rapidamente transportados em segredo por helicópteros até o local dos acontecimentos, em uma operação clandestina no território colombiano para tentar localizar os corpos dos guerrilheiros no fundo do rio, e principalmente algo que comprovasse que eram guerrilheiros, para que então o incidente pudesse ser divulgado. Mas os corpos não foram encontrados. Segundo o general, podem ter sido comidos por piranhas ou jacarés. A dúvida só foi dissipada 3 dias depois, quando os próprios índios chegaram à Vila Bittencourt com um dos pacotes que estavam no barco dos guerrilheiros e que flutuaram no Japurá depois do tiroteio. No pacote, além de alimentos e objetos de uso pessoal, havia uma camiseta camuflada com a sigla das Farc. Era a prova que faltava, e só então o acontecimento foi informado para o comando do exército em Brasília e para o governo federal. E então a imprensa tomou ciência do mesmo. Felizmente, o governo colombiano entendeu o ocorrido, que a situação se deu em um embate de fronteira e que o exército brasileiro não teve a intenção de violar a soberania do território colombiano. Na verdade, aquela situação até ajudou o exército daquele país, já que as Farc tinham a estratégia de se refugiar em área de selva de países vizinhos, como Equador, Peru e Venezuela. Mas no Brasil, eles nunca encontraram conforto para isso. É isso aí, combatentes! E apoie o trabalho patriota do canal deixando seu like, se inscreva e ative o sino. Somente assim você não vai perder nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!